paz do Senhor, meu amado. Você já pediu para Deus acalmar a tempestade, mas ela só ficou pior. Você já clamou para Ele tirar o problema, mas parece que o vento ficou mais forte. Você já implorou por um milagre, mas tudo que você recebeu foi silêncio. Se você está vivendo isso agora, essa palavra pode ser a única coisa que vai te manter de pé nos próximos dias. E antes de você pensar em sair daqui, me responde uma coisa. Você consegue passar horas assistindo coisas que não transformam nada, mas não consegue assistir 15 minutos que podem te ensinar a andar sobre o que te afunda? Você pede para Deus acalmar o mar, mas você está disposto a aprender a andar sobre ele? Você quer que Deus tire o problema ou você quer que Ele te ensine a vencer no meio dela? Então deixa eu te dizer algo que vai mudar tudo. Quando Deus não acalma o mar, não é porque Ele não pode. É porque Ele quer te ensinar algo que você só aprende no meio das ondas. Ele não quer apenas tirar o problema. Ele quer te fazer andar sobre ele. Agora feche os olhos comigo. Imagina a cena. É madrugada. Os discípulos estão no barco. O mar está agitado. As ondas batem forte. O vento sopra contra eles. E de repente, eles veem uma figura andando sobre as águas. Era Jesus. E Pedro grita: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus diz: Vem. Uma palavra: vem. E Mateus 14:29 diz: E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Pedro andou sobre as águas. Mas aí o vento aumentou. As ondas ficaram maiores. E Pedro olhou para o vento. E o versículo 30 diz: Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a submergir, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Ele começou a afundar. Não porque o mar mudou, não porque o vento aumentou, mas porque ele tirou os olhos de Jesus. E hoje Deus quer te ensinar a mesma lição que ele ensinou a Pedro. Enquanto você olha para o vento, você afunda. Mas quando você olha para Jesus, você anda sobre o impossível. Agora, antes de continuarmos, faça algo muito importante. Escreva nos comentários. Isso se chama legalidade espiritual. Escreva: Senhor, ensina-me a andar sobre as águas da minha tempestade. Quando você declara isso, você está dizendo: eu não quero que tu acalmes o mar. Eu quero que tu me ensines a andar sobre ele. Vai lá agora, comenta e volta aqui. Eu vou te esperar. Pronto? Então vamos juntos entender o que Deus está fazendo no meio da tua tempestade. Vamos lá. Sabe, filho de Deus, a gente sempre ora pedindo para Deus acalmar o mar. Deus, tira esse problema. Deus, resolve essa situação. Deus, faz essa tempestade parar. E quando Deus não acalma o mar, a gente acha que Ele não nos ouviu, que Ele não se importa, que Ele nos abandonou. Mas deixa eu te contar algo que vai mudar a forma como você enxerga a tempestade. Às vezes, Deus não acalma o mar porque Ele quer te ensinar a andar sobre ele. Porque acalmar o mar resolve o problema, mas andar sobre o mar transforma você. Quando Deus acalma o mar, você aprende sobre o poder dele. Mas quando ele te ensina a andar sobre o mar, você aprende sobre a fé dele dentro de você. E essa fé é a fé que move montanhas, é a fé que abre mares, é a fé que ressuscita mortos. Deixa eu te mostrar isso na Bíblia. Quando Jesus apareceu andando sobre as águas, os discípulos tiveram medo. Eles pensaram que era um fantasma. Eles gritaram, eles se assustaram. Mas Pedro fez algo diferente. Mateus 14:28 diz: E Pedro, respondendo, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Se és tu, manda-me ir.
Pedro não pediu para Jesus acalmar o mar, ele pediu para andar sobre o mar. E Jesus disse: vem. Uma palavra, vem. E Pedro saiu do barco. Sabe quantos discípulos saíram do barco naquele dia? Só um. Os outros 11 ficaram lá dentro, com medo, com dúvida, com incredulidade. Mas Pedro ousou, e ele andou sobre as águas. Ele fez o impossível. Mas aí o vento aumentou, e Pedro olhou para o vento. E Mateus 14:30 diz: mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a submergir, clamou dizendo: Senhor, salva-me! Ele começou a afundar, não porque o mar mudou, mas porque ele mudou o foco. Enquanto ele olhou para Jesus, ele andou, mas quando ele olhou para o vento, ele afundou. E Jesus fez algo lindo. Ele estendeu a mão e o segurou. E disse em Mateus 14:31, homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? Jesus não disse, porque você saiu do barco. Jesus não disse, porque você me pediu isso. Ele disse, porque duvidaste. Porque a fé estava lá. A fé fez Pedro andar sobre as águas, mas a dúvida o fez afundar. Jonas fugiu de Deus. Ele pegou um navio na direção oposta e Deus mandou uma tempestade. Jonas 1,4 diz, mas o Senhor lançou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. O navio estava a ponto de se despedaçar. Os marinheiros clamaram, eles jogaram a carga ao mar, eles fizeram tudo para acalmar a tempestade, mas a tempestade não parou. Sabe por quê? Porque Deus não enviou a tempestade para destruir, Ele enviou para redirecionar. E quando Jonas foi jogado ao mar, a tempestade parou. Jonas 1,15 diz, e tomaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Cessou o mar. A tempestade não era para o navio, era para Jonas. E às vezes a tempestade na tua vida não é para te destruir, é para te redirecionar. Deus não acalma o mar enquanto você está fugindo, Ele só acalma quando você obedece. Outra vez, Jesus estava no barco com os discípulos e veio uma tempestade. Marcos 4:37, 38 diz, e levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Jesus estava dormindo. Os discípulos estavam desesperados. Eles acordaram Jesus e disseram, mestre, não se te dá que pereçamos? Não se te dá! Eles acharam que Jesus não se importava, que ele não via, que ele não sabia. Mas Jesus estava dormindo porque ele confiava no Pai. E ele se levantou e repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. E o versículo 39 diz, e o vento se aquietou e houve grande bonança. Houve grande bonança. Mas sabe o que Jesus disse depois? Marcos 4:40. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ainda não tendes fé? Jesus não acalmou o mar para mostrar poder, ele acalmou para ensinar fé. Porque enquanto o mar estava agitado, eles tinham medo. Mas quando Jesus falou, eles viram que não havia motivo para ter medo. Então hoje, eu quero te dizer algo muito importante. Se Deus não acalmou o teu mar ainda, é porque Ele quer te ensinar a andar sobre ele. Porque acalmar o mar é sobre o poder de Deus. Mas andar sobre o mar é sobre a tua fé. E Deus não quer apenas que você veja o poder dele, Ele quer que você manifeste a fé dele. Marcos 11:22 diz, tende fé em Deus. Tende fé. Não é peça para Deus resolver, não é espere Deus acalmar, é tende fé. Fé para andar quando não vê chão, fé para confiar quando não entende, fé para olhar para Jesus quando o vento está forte.
porque enquanto você olha para o vento, você afunda. Você olha para o problema, afunda. Você olha para a doença, afunda. Você olha para a falta, afunda. Mas quando você olha para Jesus, você anda. Você anda sobre a doença, você anda sobre a falta, você anda sobre o impossível. Hebreus 12:2 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olhando para Jesus, não é olhando para a tempestade, é olhando para Jesus. Então hoje, eu te desafio. Não peça a Deus para acalmar o mar. Peça fé para andar sobre ele. Porque o mar pode até estar agitado, mas Jesus está no meio dele. E se ele está lá, você pode andar. Agora eu quero orar com você, especialmente com você que está no meio da tempestade. Coloca a mão no peito, fecha os olhos e vamos juntos diante do Pai. Pai amado, Deus que anda sobre as águas, eu venho até ti hoje no meio da tempestade, no meio do vento, no meio do caos. E por muito tempo, Senhor, eu te pedi para acalmar o mar. Mas hoje eu entendi algo diferente. Eu não quero mais que tu acalmes o mar, Senhor. Eu quero que tu me ensines a andar sobre ele, porque eu sei que acalmar o mar é sobre o teu poder, mas andar sobre ele é sobre a minha fé. Senhor, perdoa-me por ter olhado tanto para o vento que eu esqueci de olhar para ti. Perdoa-me por ter focado tanto no problema que eu perdi o foco em ti. Então eu te peço agora, Pai, ensina-me a andar sobre as águas da minha tempestade. Ensina-me a confiar em ti quando o vento está forte. Ensina-me a olhar para ti quando as ondas estão altas. Porque eu sei que enquanto eu olho para ti, eu ando. Senhor, dá-me fé para sair do barco. Dá-me coragem para pisar nas águas. Dá-me ousadia para fazer o impossível. Porque sei que se tu disseres, vem, eu posso andar. Senhor, eu oro agora por cada pessoa que está na tempestade, por aquela que já cansou de pedir para o mar acalmar. Toca no coração dela agora, Pai. Ensina ela a andar sobre as águas. Que ela entenda que tu não acalmas o mar para mostrar poder. Tu ensinas a andar sobre ele para revelar fé. Em nome de Jesus eu declaro, a fé para andar sobre as águas está sendo liberada. Os olhos estão sendo fixados em Jesus. O impossível está se tornando possível. Porque Deus não acalma o mar. Ele te ensina a andar sobre ele. Glória a Deus, aleluia, amém. Amado de Deus, eu quero profetizar sobre a sua vida agora. Você vai andar sobre as águas. Eu sei que o mar está agitado, eu sei que o vento está forte, eu sei que as ondas estão altas. Mas eu vim te dizer hoje, Deus está te chamando para sair do barco. E eu profetizo sobre você. Você vai fazer o que parecia impossível. Você vai andar onde ninguém anda. Você vai vencer onde todo mundo afunda. Porque a tempestade não é para te destruir, é para te treinar. E quando você sair dessa tempestade, você não vai sair do mesmo jeito. Você vai sair com uma fé que anda sobre o impossível. Você vai sair com uma confiança que não depende das circunstâncias. Você vai sair com uma coragem que só quem andou sobre as águas tem. E as pessoas vão perguntar, como você conseguiu? E você vai dizer, eu não olhei para o vento, eu olhei para Jesus. Então levanta a cabeça, enxuga as lágrimas e declara, Senhor, ensina-me a andar sobre as águas da minha tempestade. E se essa palavra tocou o seu coração, venha nos comentários e declare de novo, Senhor, ensina-me a andar sobre as águas da minha tempestade. Venha fazer parte da nossa corrente de oração, inscreva-se no canal, compartilhe com alguém que também está na tempestade. E antes de encerrarmos, eu preciso te dizer algo muito importante. Este canal é um lugar de oração e palavra. Nós estamos aqui para compartilhar o que Deus diz na Bíblia Sagrada, orar juntos e te fortalecer na fé. Mas você precisa entender. Quem ensina a andar sobre as águas é Deus. Quem dá a fé é Deus. Quem faz o milagre é Deus. Nós não temos poder nenhum. O poder está nas mãos dele. E é através da sua fé que você vai andar sobre o impossível. Mateus 14:29 diz, Pedro andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Então fixa os olhos nele, confia nele, anda em direção a ele.
porque enquanto você olha para Jesus, você anda sobre o impossível. Agora vamos encerrar com o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça e te ensine a andar sobre as águas. Eu te amo, e Deus te ama infinitamente mais. Não peça a Deus para acalmar o mar, peça fé para andar sobre ele. Em nome de Jesus. Amém.